Canto 15. Nós caminhávamos por uma das margens de pedra. Uma névoa pairava sobre o córrego mantendo o fogo longe dos diques que o separam do Arião. A selva já ficará bem para trás, tão distante que, se eu olhasse para trás, tenho certeza que não mais haveria, quando surgiu um grupo de almas beirando o dique nos fitando. Uma delas me reconheceu e se agarrou ao meu manto, gritando: N! Que maravilha! Eu, logo que senti que um espírito me segurava, olhei para as suas feições queimadas, apesar de sua face tostada, não pude deixar de reconhecê-lo. Sois vós aqui, Sr. Bruneto? Perguntei. Filho, respondeu ele, se não te causar desgosto, deixa que Bruneto Latino se afaste de seu grupo e te faça companhia na breve caminhada. Se quiserdes, posso sentar aqui convosco, respondi. Se aquele que está comigo não se incomodar. Não posso parar. Respondeu, fui condenado a vagar eternamente. Se um de nós se detiver, terá que permanecer por 100 anos, sem poder afastar o fogo que o atormenta. Segue, portanto, e eu te acompanharei, e depois voltarei ao meu bando, que lamenta sua dor eterna. Andei ao seu lado, mas não desci do dique. Ele me perguntou: o que eu fazia lá naquele vale infernal antes do tempo? Contei-lhe toda a história, desde a floresta escura até a jornada que eu empreendia com Virgílio. E então ele me fez várias previsões sobre o meu futuro e o de Florença. Disse: por tuas boas ações, a raça maligna te será inimiga. E tem razão, pois entre as frutas podres não convém cultivar o figo. Pelas honras que teu destino te reserva, vão disputar-te ambas as facções. Mas que do bode fique longe a erva. Minha mente não esquece, respondi, e meu coração se parte, ao lembrar de vossa figura, amável e paterna, que enquanto vivia no mundo, hora após hora, me ensináveis como um homem se faz eterno. E disse-lhe ainda, não é nova esta vossa profecia aos meus ouvidos. Eu anotarei e a levarei comigo, junto com outro texto, para que uma mulher, Beatriz, o intérprete, se eu a encontrar. Indaguei sobre o estado dos seus companheiros e se havia alguém conhecido entre eles. Ele me respondeu: eu terei que ser breve, pois meu tempo é curto. Em suma, cada um deles foi prelado, letrado ou de grande fama e por um só pecado teve o desprezo do mundo. Se o meu grupo aqui estivesse, poderia te mostrar, por exemplo, Prisciano e Francesco de Accorso. Eu conversaria mais, porém, já vejo uma poeira no areal. Outro grupo se aproxima e com eles eu não posso me misturar. Lembre-se do meu tesouro, no qual eu ainda vivo. É a única coisa que te peço. Falou, e saiu correndo pelo deserto como atleta que disputa uma corrida. Canto 16. Egávamos onde já se ouvia o ruído da água que caía no outro círculo, com um som semelhante ao zumbido que se ouve ao aproximar-se de uma colmeia, quando chegaram até nós 3 sombras, correndo, se separando de seu grupo que nos passava. Para, tu, de vestes conhecidas. Gritavam, para pois. Parece ser de nossa terra perversa, Florença. Ó tristes almas sofredoras! Quantas vi com seus membros repletos de feridas novas e antigas, queimaduras que ainda me doem. Só de pensar. Os seus gritos chamaram a atenção do mestre, que voltou-se para mim e disse: espera. Com estas almas te rogo cortesia. Paramos. Os 3 espíritos, que não podiam parar, logo formaram uma roda e começaram a andar em um círculo. Enquanto circulavam, cada um mantinha o rosto virado na minha direção, de forma que enquanto o pescoço virava para um lado, os pés seguiam para o outro.
Se a miséria deste solo estéril, falou um deles, e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causam repugnância. Deixa que a nossa fama te anime a dizer quem és tu, que vivo caminhas por este inferno. Este na minha frente, embora corra nu com o corpo esfolado, foi figura de alto grau no mundo. Seu nome era Guido Guerra e muito ele cumpriu com seus conselhos e com a espada. Este outro, que está atrás de mim, é Teguiaio Aldobrandi, cuja voz o mundo faria bem em ouvir. E eu, sou Jacopo Rústico Xi. Eu fiquei tão comovido com o sofrimento daqueles espíritos que, se não fosse a chuva de brasas e o fogo, eu teria ido ao encontro deles, com a aprovação do mestre. Tive vontade de descer do dique e abraçá-los, mas não o fiz por receio de me queimar. Depois falei. Não repugnância, mas tristeza sinto por vossa condição. É verdade que eu sou da vossa terra. Lá, eu sempre ouvi falar muito bem de vossas obras e de vosso caráter. Que longamente possa tua alma continuar a guiar teus membros, disse o mesmo que antes havia falado, e ainda depois, possa tua fama continuar a brilhar, mas dize, cortesia e valor ainda vigoram em nossa terra? Pois Guglielmo Borsieri, que recentemente juntou-se a nós, trouxe notícias que nos causaram imensa tristeza. Os novos povos e seu rápido enriquecimento têm estimulado o orgulho e descontrole em ti, ó Florença. Gritei, e eles se olharam, tomando isso como resposta. Se sempre respondes de forma tão clara, falaram todos. Feliz de ti quando precisares discursar. Logo, se conseguires sair destas trevas e um dia voltar a rever as estrelas, não deixes de falar de nós aos que ainda vivem. Depois desfez-se a roda e sumiram os três. Virgílio, então, decidiu que já era hora de partirmos também. Caminhamos e eu o segui até que chegamos a um ponto onde o ruído das águas tornou-se tão intenso que mal podíamos ouvir nossas próprias vozes. Eu mantinha uma corda enrolada na cintura, que, em uma outra ocasião, pensei em usar para vencer o leopardo na floresta. Ó! Mestre a pediu, e eu a desenrolei entregando-a nas suas mãos. Ele a pegou e caminhou até a borda do precipício, de onde a jogou no abismo profundo. Diante de tal cena eu pensei, já algo deverá acontecer, pois algum evento o mestre busca com o olhar. Lendo os meus pensamentos, Virgílio me respondeu. O que tua mente espera logo surgirá à tua visão. Mal ele havia terminado de falar, eu vi surgir da escuridão, nadando naquele ar denso e escuro, uma grande e estupenda figura que assombraria até os corações mais seguros. Ela já reduzia a sua velocidade e preparava-se para pousar na beira do precipício, estirando suas garras e recolhendo seus pés. Canto 17. Eis a fera com sua cauda aguda, que atravessa os montes e rompe os muros e armas. Eis aquela que em todo o mundo transpira e fede. Começou a me falar o mestre, enquanto acenava para a fera, sinalizando que ela viesse à beira da pedra onde estávamos. E ela subiu com a cabeça e o busto, mas sobre a beira não descansou sua cauda. A sua face era a face de um homem justo, tão benignos mostravam-se seus traços, e de serpente era o resto de seu corpo. As suas garras e o seu tronco eram peludas. Tinha o dorso e peito ornados com pinturas de argolas e laços. Toda a sua cauda no vazio vibrava, torcendo sua forquilha venenosa, armada na ponta, como um escorpião. Vamos! Chamou o mestre, vamos até a fera que acolá se assenta. Descemos pelo lado direito do dique e demos 10 passos pela sua beira inferior, evitando as areias quentes. Quando estávamos ao lado de Gerion, eu percebi, um pouco mais distante, algumas pessoas acocoradas na areia junto à beira do precipício. Para que possas ter um conhecimento completo dos tormentos deste círculo,
vai tu falar com aquele grupo enquanto eu convenço esta fera a nos transportar. Sugeriu Virgílio. E eu fui, sozinho, margeando a aresta do precipício, até onde estavam sentadas aquelas almas tristes. Dos seus olhos escapava-lhes a dor. Com as mãos, defendiam-se como podiam do solo em brasa e do ardente calor examinei aqueles rostos, mas nenhum reconheci. Notei que todas tinham uma bolsa pendurada no pescoço, cada uma de uma cor, com um brasão nelas gravado. Uma tinha algo azul com o rosto de leão impresso numa bolsa amarela. Outra ostentava uma bolsa vermelha, com uma pata branca desenhada. Aquela alma que tinha uma porca azul pintada sobre uma bolsa branca me perguntou: o que fazes nesta fossa? Vai embora. E como estás vivo? Saibas que o meu vizinho Vitaliano sentará aqui à minha esquerda. Que vem o cavaleiro soberano, que 3 bodes terá na sua bolsa. Falou e depois fez caretas terríveis, puxando a língua por cima do nariz. Eu, assustado, voltei para o lugar onde o mestre já me aguardava. Quando cheguei, Virgílio já estava montado sobre a garupa da fera. Ora, tenha coragem, disse, tranquilo, monta aqui na minha frente, pois atrás ficarei eu para evitar que sua cauda possa fazer-lhe mal. Subi então naquele bicho horrendo, tomado de medo e horror. O mestre me segurou firme e então gritou: Gerion, move-te afora e desce devagar. Pensa na carga que carregas. E assim, o monstro deu ré e virou-se na direção do abismo. Onde estava o peito agora estava sua cauda, que esticou como uma enguia, e com suas garras puxou o ar escuro, mergulhando na escuridão. Eu estava aterrorizado. Nunca sentirá medo igual. Olhei para baixo e nada vi. Só havia escuridão. Gerion se movia lento, nadando, descendo em espiral. E esse movimento eu só pude perceber por causa da brisa que soprava no meu rosto. Pouco depois comecei a ouvir os lamentos que já dominavam o ar. Debrucei-me para olhar para baixo e vi o fogo. Assustado. Logo me aprumei e segurei firme. Depois de 100 voltas Gerion finalmente pousou, nos deixando no fundo, ao pé do grande penhasco. Assim que descemos de sua garupa ele sumiu, esvaindo-se na escuridão. Canto 18. Existe um lugar no inferno chamado Malebolge, e é feito de pedra de cor ferrenha, como as paredes da encosta que o rodeia. No centro desse campo maligno há um poço muito largo e profundo, que descreverei quando lá chegarmos. A faixa que resta, entre o poço e a encosta, é redonda e se divide em 10 valas, concêntricas, cada uma mais baixa que a anterior. Aqui há pontes que, desde o penhasco, atravessam os fossos de uma beira à outra, até a última que beira o poço central. Era nesse lugar que nós estávamos, quando do dorso de Gerion fomos despejados. De lá seguiu o poeta à esquerda e eu o acompanhei. À direita já pude ver as almas sofredoras e as novas penas, o novo tormento e os novos torturadores, de que a primeira vala era repleta. 2 fileiras de almas nuas andavam em fila no fundo. As do nosso lado seguiam com seus rostos virados para nós. As outras seguiam no sentido oposto. Nos 2 grupos, diabos chifrudos surravam as almas com prazer, usando duros chicotes para que não parassem. Elas gritavam de dor, tropeçavam, mas não ousavam reduzir o seu passo. Enquanto eu andava, reconheci um dos açoitados que sofria. Eu olhei e ele baixou o rosto, tentando se esconder até que eu o segui e perguntei: se eu não estou enganado, tu és Venedico Cassianemico. O que foi que te trouxe para este molho ardido? Eu não queria responder, disse o espírito, mas tua voz me faz recordar o mundo antigo. Eu fui aquele que,
por dinheiro, entreguei minha própria irmã Guisolabella ao marquês deste. Depois observou, mas eu não sou o único bolonhês neste fosso. Esta vala está repleta de rufiões. Naquele instante, um diabo chegou e lhe surrou com um chicote, dizendo: Anda, rufião, que aqui não tem fêmeas para explorar. Eu voltei a seguir meu mestre até uma ponte de pedra sob a qual havia um vão por onde passavam os açoitados. Lá o mestre me mostrou outros condenados que caminhavam pelo vale em sentido contrário aos rufiões, que antes não víamos o rosto. Eram os sedutores. Eles, assim como os rufiões, eram movidos por chicotadas. Sem que eu pedisse, o mestre me mostrou várias personalidades. Vê aquele que vem, imponente, que não solta uma lágrima sequer de dor. É Jazão, condenado por ter seduzido a jovem Isfile de Lemnos e depois tê-la abandonado. Ele a seduziu e depois a deixou, sozinha, com criança para criar. Tal pecado é punido com esta pena, e assim, também, Medeia tem aqui a sua vingança. Tendo atravessado a ponte que unia a primeira beira à segunda, seguimos até a ponte seguinte. Antes de subir, já ouvíamos as respirações ofegantes das almas que sofriam na segunda vala, respirando um vapor nojoso que emanava de um rio de podres fezes ácidas. Tão funda era esta vala que só foi possível ver seu fundo quando chegamos à parte mais elevada e central da ponte. Lá vimos gente imersa no esgoto asqueroso. Não era fácil reconhecer os condenados, todos cobertos de merda. Fiquei a olhar lá para o fundo, vendo se reconhecia alguém. Quando uma das almas gritou: Por que olhas mais para mim que para as outras almas sujas desta vala? Porque, respondi, se a memória não me engana, já te vi antes com teus cabelos enxutos. Tu és Alessio interminei de Luca. É por isto que te olho mais que os outros. Estou aqui porque fui um adulador, disse ele, e enganei pessoas com minha língua perversa. Depois que Alessio terminou de falar, meu guia me chamou-a atenção. Vês aquela rameira suja que se coça de modo asqueroso? Ela é a prostituta Thaís. Mas agora vamos, pois já vimos o suficiente. Mestre, respondi, tua explicação eu sinto tão certa. Que outra seria como carvão extinto? Mas dize-me, dessa gente que passa, se há alguma outra digna de nota. Sim, aquele ali cuja barba se espalha do queixo sobre suas costas é Eurípides, mostrou Virgílio, e aquele outro, magro, é Michael Scott, que sabia tudo sobre magia. Veja Guido Bonatti. Veja Asdente, que hoje deseja ter sido mais dedicado na arte de fazer sapatos. Mas agora vamos, pois a lua cheia já se põe e o dia já canto 21. E cima de outra ponte paramos para ver a próxima fissura de Malebolge, que era incrivelmente escura. Lá embaixo um grosso breu fervia. Eu olhava a mais nada. Via a não ser as bolhas de piche que a fervura levantava. Enquanto meus olhos procuravam alguma coisa naquela escuridão, meu guia gritou: Cuidado, cuidado! E logo me arrancou do lugar de onde eu estava. Voltei-me e vi logo atrás um diabo preto que corria em nossa direção. Ai, mas como ele tinha um aspecto feroz! Com suas asas abertas ele corria ligeiro com os pés. Levava um pecador no seu ombro pontiagudo, que pelos tendões dos pés tinha seguro. Parou diante da pez fervente, e gritou: Ó Malebranche, aqui está mais um daqueles anciões devotos de Santa Zita. Cuida dele, pois eu vou buscar outros. Quase todos naquela terra são corruptos, exceto, é claro, Bonturo. Lá, com dinheiro, qualquer não vira um sim. Depois que falou, soltou o pecador das alturas, que submergiu no líquido espesso.
O diabo voltou correndo pelos recifes e sumiu. Na escuridão. O pecador ainda tentou ressurgir na superfície, mas vários demônios que estavam sob a ponte saíram e o perfuraram. Com mais de 100 garfos, levando-o a outra vez submergir. É melhor que te escondas. Sussurrou o mestre, preocupado com a presença de tantos demônios. Não é bom que sai. Amanhece. E enquanto ele falava, nós andávamos. Da tua presença. Fica aí atrás daquela pedra e não saias tu de lá. Até que eu te chame. Fui e obedeci. Seu temor tinha sentido. Quando o mestre chegou ao outro lado da vala, eles surgiram. Saíram todos debaixo da ponte quando viram o meu guia, apontaram arpões na direção dele. Nenhum de vós seja inimigo. Gritou Virgílio, e antes que me ataquem, que venha um de vós e me ouça. Vai Malacoda! Gritaram todos. E então, um dos diabos se separou do grupo e se aproximou. Rosnando. De que lhe adianta falar comigo? Crês tu, Malacoda, falou o mestre, que eu teria chegado até aqui se não fosse por vontade divina? Me deixa seguir, pois. No céu a vontade é que eu guie alguém por este caminho. Com isto o orgulho dele caiu, assim como o seu arpão que parou a seus pés, e gritou para os outros. Não toquem nele. O mestre então gritou, ordenando que eu saísse do meu esconderijo. Eu obedeci e corri na direção dele. Vendo todos aqueles diabos voando na minha direção, temi por um instante que o pacto não fosse cumprido. Vou tocá-lo. Gritou um, aonde? Perguntou o outro. Mas Malacoda voltou-se rapidamente para eles e os afastou, gritando. Fica quietos, Carmiglione. E depois virou-se para nós, dizendo, esta ponte sobre a sexta vala está em ruínas. Se vocês quiserem prosseguir, devem continuar por esta beira e mais adiante. Irão encontrar outra ponte. De ontem, 5 horas mais que agora, já são 1266 anos desde que esta via foi destruída. Para lá mandarei alguns dos meus guardas que irão fiscalizar os pecadores no fosso. Podem ir com eles. Eles se comportarão. E então Malacoda designou 10 diabos para nos escoltar, chamando-os um a um pelo nome, Calcabrina, Alixino, Cagnaso, Libicoco, Dragignaso, Grafiacane, Siriato, Farfarelo, Rubicante e Barbarixia, o chefe da expedição. Meu mestre, o que é que eu vejo? Falei, assustado. Dispensa a escolta e vamos embora sozinhos, pois eu não quero seguir na companhia deles. Se prestas atenção, como é o teu costume. Vê como eles mostram os dentes e piscam uns para os outros. Não há o que temer, respondeu o mestre, deixa que eles mostrem seus dentes à vontade. Eles o fazem para as almas que fervem e não para nós. Antes de seguirmos pela beira à esquerda, os demônios saudaram Malacoda soprando, com a língua firme entre os dentes, fazendo um som obsceno. Esperavam um sinal para partir. O demônio então os respondeu de volta com o ânus em som de trombeta. Canto XXI. Erguimos com os 10 demônios. Durante a nossa jornada eu pude ter uma noção melhor de todo o Vale do Breu Fervente. Observei que, como os golfinhos que mostram suas costas acima da água, eventualmente um pecador mostrava as suas para aliviar por um instante seu sofrimento, e logo tornava a mergulhar. Outros ficavam à beira da fossa, mas submergiam assim que Barbarixia aparecia. Vi então um pecador que, vacilante, demorou para retornar à cauda fervente. Antes que o coitado pudesse submergir, Grafiacane o capturou agarrando-o pelos cabelos. Os diabos gritavam. Ó Rubicante! Enfia tuas garras nas costas dele. Esfola. Rasga a pele.
Enquanto os demônios gritavam, eu voltei-me para o mestre e perguntei: Mestre, se puderes, descubra quem é este desgraçado que caiu nas mãos de seus adversários. Meu guia se deslocou até o pecador, perguntou de onde viera. E ele respondeu: Eu nasci e fui criado no reino de Navarra. Depois fui servo do bom rei Tebaldo e lá aprendi a arte da barataria. Agora pago-a conta neste caldo quente. Siriato, que tinha duas presas no rosto que nem javali, fez-lhe sentir como uma só poderia rasgá-lo. Mas Barbarixia interveio. Agarrando-o, aproveita enquanto eu o seguro. Disse Barbarixia. Virgílio, se quiseres que ele fale mais, continue a interrogá-lo antes que os outros o dilacerem. Então dize-me, continuou Virgílio, conheces algum latino lá embaixo? Eu estava com um agora há pouco. Queria eu estar lá embaixo com eles para não receber estas garfadas. Já esperamos demais. Gritou-lhe Bicoco, que com um garfo arrancou-lhe um pedaço do braço. Dragnaso já ia furá-lo com o quinhão, mas desistiu assim que percebeu que o decurião. Barbarixia olhava para ele, irritado. Mas quem é aquele com quem disseste estar há pouco no caldo fervente? Continuou o mestre. Era o Frei Gomita de Galura, soberano especulador. Respondeu o condenado, vive ele a conversar com Dom Miguel Zanche sobre a Sardenha. Ai! Mas olha só o diabo como ri. Eu poderia te falar mais, mas temo que esse demônio se zangue e venha me torturar. Mas Barbarixia virou-se para Farfarelo, que já avançava, gritando: Te afasta, ave de rapina nojenta. Se quiseres ver toscanos e lombardos, continuou o pecador, eu os farei vir aos montes. É preciso, porém, que os malebranches se afastem, pois eles os temem. Eu, sozinho, sem sair deste lugar, farei vir 7 deles com um simples assobio. É o nosso sinal para indicar que algum de nós está fora. Olha só a trapaça que ele armou para escapar. Disse Cagnaso, rindo e sacudindo a cabeça.